Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Jovens. Tema: o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos iniciando hoje mais um precioso trimestre das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. E olhe, meus queridos irmãos, que bênção poder estar estudando esta preciosa lição, o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, como resistir e ter uma vida vitoriosa. Estaremos estudando ao longo desse trimestre 13 preciosas lições e eu convido você a estudar conosco a lição de número 1, o perigo das tentações. Na lição de número 2, Adão e Eva, querendo ser como Deus. Na lição de número 3, José, resistir à tentação é possível. 4, desafiando a Deus no deserto. 5, Balaão, quando Deus diz não. 6, olhando para a direção errada. Na lição de número 7, construindo tudo para a minha glória. Lição de número 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. 9, pedras poderiam se tornar pães. Lição de número 10, interpretando erroneamente as Escrituras. Lição de número 11, antecipando os planos de Deus. Lição de número 12, quando Satanás enche o coração do homem. E por último, nós vamos estudar a lição de número 13, Deus provê o escape. E eu convido você a estudar conosco esse precioso trimestre. Prezado professor, professora, com a graça de Deus, iniciamos mais um trimestre de estudos bíblicos. Estudaremos 13 lições a respeito da tentação. Sabemos que nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas, ou então pelo mundo. Que o estudo de cada lição possa trazer a certeza de que fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 13. A temática deste trimestre é a respeito da tentação. A palavra de Deus será a fonte dos nossos estudos, com a análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um preço muito alto. Também, meus irmãos, trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus Cristo, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos, portanto, meus irmãos, que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, ou ser fiel a Ele, dominando nossas tendências ao pecado e, assim, dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu convido você para irmos agora à parte introdutória da nossa revista. Lição de número 1, o perigo das tentações. Texto principal se encontra em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Convido você para ir agora para a leitura bíblica. O texto bíblico está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 5, versículos 12 até o versículo de número 17. Vamos para os objetivos que devem ser alcançados em sala de aula. São 3 os nossos objetivos. O primeiro objetivo é explicar o que é a tentação. O segundo objetivo, saber como a tentação se manifesta. E o terceiro objetivo, expor as consequências de quando caímos em tentação. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser, o primeiro pedido que eu faço é: assine o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira.
e eu vou dar um tempo para você fazer a sua assinatura e receber semanalmente vídeos pré-aula com mapas, imagens, quadros e muito mais informações para você. O segundo pedido que eu faço a você é: ative o sininho de notificações, deixe aí o seu comentário, é muito importante para todos nós. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Também queremos informar todos os nossos queridos irmãos e amigos e professores da Escola Bíblica Dominical que nós estaremos organizando todos os nossos vídeos em uma playlist. Eles estarão organizados. Caso você queira assistir algumas aulas do trimestre passado, eles já estão agrupados em playlist, e esse trimestre novo também nós estaremos agrupando todas as lições em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim podemos ir ao primeiro ponto da nossa lição: o que é tentação? Primeiro tópico: um convite ao pecado. Tentação é basicamente uma instigação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ele está sendo motivado e induzido a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. É importante dizer que a tentação não é o pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominado por ela. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Muito bem, meus irmãos, vamos agora ao segundo ponto da nossa lição. Diz assim: como ela se manifesta, ou seja, de onde vem a tentação? Primeiro, por uma ação de Satanás. Considerando o significado de tentação, a Bíblia é clara ao afirmar que as tentações jamais provêm de Deus. Isso porque esse tipo de tentação é completamente contrário à natureza e os atributos de Deus. Veja, irmãos, Tiago escreve que quando alguém for tentado, nunca deverá dizer: de Deus sou tentado. O escritor bíblico explica que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O escritor bíblico explica que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Por outro lado, o diabo aparece na Bíblia como o principal instigador da tentação. Ele exerce grande pressão para que os homens se envolvam cada vez mais no pecado. Por isso, o apóstolo Paulo chama Satanás de o tentador, que instiga até mesmo os cristãos ao erro. Portanto, irmãos, Satanás é um promotor da tentação que jamais deve ser subestimado. Ao empreender uma tentação contra alguém, ele usa de astúcia, usa de inteligência, usa de estratégia. Em sua perversidade, ele é capaz de utilizar, veja isso, até mesmo a palavra de Deus, agora de forma distorcida, para sustentar sua tentação. Foi assim que ele tentou o primeiro casal no jardim do Éden. Leia Gênesis capítulo de número 3. E depois tentou Jesus no deserto. Leia Evangelho de Mateus capítulo 4. A Bíblia também coloca a natureza pecaminosa do homem como uma fonte da tentação. Você sabia disso? Isso significa que a tentação para ceder ao pecado muitas vezes tem origem nos pensamentos malignos e na concupiscência do homem, ou seja, nos desejos de praticar o mal. Outras pessoas também podem servir como agentes da tentação. Você sabia disso? Isso mesmo. Isso ocorre, queridos irmãos, quando alguém induz o outro a pecar. Ainda assim, mesmo uma tentação que não tem origem em Deus, quando passamos por essas tentações, saímos delas mais fortalecidos
esclarecidos e com uma consciência ainda mais clara acerca de nossa dependência da graça de Deus e da necessidade da salvação. Segundo tópico, focando em nossas necessidades. Meus irmãos, todas as pessoas têm necessidades e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. Por exemplo, a tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus familiares. Ou a necessidade por afeto pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com suas consequências no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, como por exemplo a mulher samaritana, leia João capítulo 4, ou então a necessidade desenfreada de ter bens materiais pode deixar uma pessoa endividada e sem crédito para suas aquisições básicas e necessárias. Também a busca por títulos pode fazer com que uma pessoa comprometa sua fé, moldando-se ao espírito deste mundo, diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. As variedades são muitas, pois o que atrai uma pessoa não necessariamente atrai a outra. Você há de concordar comigo? Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora ao estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, quando cedemos à tentação. Veremos o que acontece quando o homem cede à tentação. Quais as consequências? Primeira consequência, perdemos a comunhão com Deus. A tentação entre os homens é um problema universal. Tanto salvos quanto não salvos, crianças ou adultos, ricos ou pobres, elegantes ou não, sabem o que é a tentação. A realidade diz, sendo da raça humana, automaticamente conhece a tentação. Diz a palavra do Senhor, não veio sobre vós tentação senão humana. Agora, irmãos, recordando alguns dos relatos bíblicos sobre casos de tentação, podemos identificá-las melhor e reconhecer as suas consequências. Pense bem nas consequências que a tentação trouxe a estes que caíram na mão do tentador. Eva, Adão, Acã, rei Saul, rei Davi, Pedro, no Novo Testamento, Judas também, no Novo Testamento. Poderíamos citar muitos casos aqui, não tenha dúvida, irmãos. Cada obra de Satanás findará em destruição e morte, disse Jesus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Não tenha dúvida alguma, quando cedemos à tentação, o que resulta é sempre abominável e grande consequência. A consequência de cair na tentação é somente má e contaminadora. Segunda consequência, queridos irmãos, nós comprometemos o nosso futuro e o ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou mãe que não consegue resistir a uma bebida alcoólica ou a uma droga, seja ela qualquer? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder à tentação traz consequências que serão vistas de imediato ou então no futuro. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre vai chegar. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele vai colher, diz a palavra do Senhor. Agora, como resistir à tentação? Todos nós somos tentados. É bom evitar situações de tentação. A Bíblia nos mostra como resistir à tentação. Primeiro, pedindo ajuda a Deus. Não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Saiba disso. Na oração do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir
a ajuda de Deus para não cair quando somos tentados. Agora veja isso, meus queridos irmãos. Com a palavra de Deus, Jesus resistiu ao diabo citando a Bíblia. É importante conhecer a verdade da Bíblia e confiar mais nelas que nos argumentos da tentação, dizendo não. Muitas vezes nem tentamos resistir. Quando reconhecemos uma tentação, precisamos rejeitá-la, diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Deus sempre nos dá uma forma de escapar da tentação. Meus queridos irmãos, às vezes, como no caso da imoralidade sexual, isso significa fugir da situação, diz Paulo em Coríntios. Resistir à tentação pode ser difícil, mas Jesus está do nosso lado para nos ajudar. É importante dizer, nem sempre fazemos o que é certo e caímos em tentação. Quando isso acontece, podemos pedir perdão a Deus e aprender com os nossos erros. Deus perdoa quem se arrepende e ajuda quem quer mudar de vida. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando à conclusão da nossa lição de hoje. Não esqueça de fazer aí o seu comentário, ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo te abençoe sempre e até a próxima aula.